Fala, meu povo, vamos embora finalizar os fenômenos ondulatórios. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e, claro, eventualmente, muito boa madrugada. Vamos de difração e interferência em 2 e 3 dimensões, além da interferência luminosa. A difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos e, de modo geral, elas logram êxito, conseguem contornar obstáculos, mas desde que algumas condições sejam bem definidas. Desde que algumas condições sejam bem definidas. Por exemplo, imagine que nós tenhamos uma onda, deixa eu pegar meu piloto verde, uma onda representada de vermelho, nós temos as frentes de onda, as cristas de uma onda. E aí, olha só, essa distânciazinha aqui, ó, revela pra gente a distância entre cristas, revela pra gente o comprimento de onda. Então, nós temos aqui, ó, comprimento de onda lambda dessa onda. A onda vem se propagando e tem um obstáculo, tem um muro onde se encontra uma fenda. Há cenários em que a onda simplesmente passará reto, direto pela fenda e continuará a se mover em linha reta, passará pelo obstáculo em linha reta sem difratar. Mas haverá cenários em que essa mesma onda, eu vou marcar de novo aqui, ó, os comprimentos de onda da nossa onda, olha só, a distância entre as frentes de onda, entre as cristas da onda, representam pra gente um comprimento de onda, ó. Então tá aqui de verde, bonitinho, lambda. Essa onda, em ambos os casos, vem se propagando da esquerda para a direita e você percebe que no primeiro cenário, onde o orifício da fenda é grande, é muito maior do que o comprimento de onda, olha o tamanho da fenda comparado com o tamanho do comprimento de onda. Olha o tamanho da fenda comparado com o comprimento de onda. Então o comprimento da fenda é muito maior que o comprimento de onda. Nesse cenário, não rola a difração. A onda passa em linha reta sem difratar. Segue seu caminho em linha reta. Mas, quando nós temos um obstáculo com uma fenda cujo comprimento, o tamanho da fenda L, é semelhante, é aproximadamente igual ao comprimento de onda, rola a difração. Para ser preciso, uma condição para que a difração aconteça, o comprimento de onda e o tamanho do obstáculo, o tamanho da fenda, precisam ser da mesma ordem de grandeza. Aí você dá a precisão matemática. Semelhante ou da mesma ordem de grandeza. Vamos pensar na difração no cotidiano. Imagine que, se você mora em prédio, nem precisa, imaginemos num andar que não seja muito alto. Se você mora numa casa, você esteja na sua sala. E na casa, imaginando o exemplo da casa, alguém chegue no portão da sua casa e grite o seu nome. Se você está no prédio, né, em um andar não muito elevado, uma pessoa lá de baixo, próximo à portaria, grita o seu nome. Embora você esteja dentro de casa, dentro do apartamento, você ouvirá a voz da pessoa que lhe chamou. Você ouvirá. Porque os obstáculos que estão à frente permitiram a difração. E por que isso acontece? Porque o comprimento de onda do som que nós ouvimos tem comprimentos de onda variáveis. Nós, de modo geral, ouvimos ondas que vão desde aproximadamente 34 centímetros até 34 metros. O que significa dizer que obstáculos entre 34 centímetros e 34 metros permitem a difração para o som. Então o som passa por esses obstáculos, passa pelo muro, passa pela portaria, passa pelo porteiro, passa pela janela, passa pela porta. Todos esses objetos que eu acabo de mencionar
têm entre 34 centímetros e 34 metros. Não só passam e, ao invés de seguirem em linha reta, eles se espalham, sofrem a difração se espalhando por todo o ambiente, alcançando o observador, alcançando o ouvinte em qualquer ponto que ele esteja, e não somente em linha reta. Sacar essa ideia? Percebe isso? Eu estou aqui na minha casa, barra escritório, barra sala de aula, vivemos tempos de pandemia, e imagine, se eu deixar a porta, dois dedinhos, acho que dá para você ver daí, tem uma porta do lado de cá. Se eu deixar 2 dedinhos da porta aberta, minha esposa, que está ali na sala, grávida de Klaus, meu filhote que está para chegar, tá certo? Ela certamente vai ouvir o som da nossa aula, porque o som produzido pelas minhas pregas vocais não somente vai passar pela fresta da porta, mas vai inundar todo o ambiente, chegando até a sala onde ela se encontra. Percebesse essa ideia? O som difratou, se espalhou por todos os ambientes até chegar aos ouvidos dela. Mas, se o apartamento inteiro estiver apagado, às escuras, no breu total, e ela estiver na sala, somente aqui na nossa sala de aula, no nosso quarto, no nosso escritório, estiver acontecendo a aula, né, com a nossa iluminação principal, a iluminação secundária, e aí eu abri esses 2 dedinhos de fresta na porta, deixar uma aberturinha de 2 dedinhos, a luz que sai aqui da sala, né, que sai aqui do nosso quarto, do nosso escritório, não vai passar pela fresta e inundar, se espalhar por todo o apartamento, iluminando o apartamento inteiro. Não. Essa luz que vai passar pela fresta vai passar em linha reta, vai iluminar uma fresta retilínea no chão. Por que isso, Endel? Porque a luz que nós vemos tem comprimentos de onda muito pequenos, e nós vamos precisar de uma fenda, de um obstáculo dessa mesma ordem de grandeza para que a gente visualize a difração para a luz. Por isso que a luz, ela, ao passar por uma fresta, ela só passa em linha reta. A luz, ela não vai contornar a fresta e se espalhar por todo o ambiente, porque para isso acontecer, nós precisaríamos de fendas muitíssimo pequenas, que só seriam possíveis de serem formadas para a gente visualizar a difração para a luz em laboratório, em experimentos refinados. Sacasse a ideia? Então, difração para o som acontece à vontade. Qualquer obstáculo entre 34 centímetros e 34 metros permite a difração para o som. Isso faz com que a gente fale e as pessoas que estão ao nosso redor todas escutem. Embora exista uma árvore, um muro, uma outra pessoa entre nós e o ouvinte, esse som contorna os obstáculos e chega até os ouvidos da pessoa e ela me ouve. Mas se tiver um muro entre eu e o observador, entre o observador e a minha pessoa, esse observador não vai me ver. Por quê? Para que ela me veja, eu tenho que ser primeiro uma fonte de luz. Neste caso, uma fonte de luz secundária, não tenho luz própria. A luz do sol, por exemplo, vai bater no meu corpo, vai refletir e vai refletir em todas as direções. Mas a luz que refletiu no meu corpo e carrega a informação, carrega a imagem do meu corpo para os olhos dessa pessoa, não consegue contornar o muro, porque era necessário que o muro tivesse um comprimento de onda semelhante ao comprimento de onda da luz visível, que carrega a minha imagem. Percebe a ideia? O muro tem muitos metros. E o comprimento de onda que carrega, comprimento de onda da luz que carrega a minha imagem, ele é muitíssimo pequeno. Muitas vezes menor do que 1 milímetro. Então, ficaria difícil para a difração acontecer. Põe na cabeça, difração, capacidade de contornar obstáculos. E é necessário que o obstáculo, que a fenda por onde a onda vai passar, para permitir que a difração ocorra, tenha um comprimento semelhante, o tamanho da fenda seja semelhante ao comprimento de onda. Para ser preciso, tem que ser da mesma ordem de grandeza. Se o tamanho da fenda do obstáculo for muito maior que o comprimento de onda, não rola a difração, ela passa em linha reta. Mas, se o tamanho da fenda, se o tamanho do obstáculo for semelhante, for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, aí rola a difração. Ela não só passa pelo obstáculo, não só passa pela fenda, como ela
se espalha. Sacar separada, isso é a difração. Agora, vamos pensar na interferência de ondas bitridimensionais. Pode acontecer para a luz, pode acontecer para o som. Eu quero que a gente pense para o som, que é algo mais palpável. Eu tenho aqui uma fonte sonora F1 e outra fonte sonora F2. Essas fontes emitem sons de mesma frequência e emitem sons de mesma amplitude. A distância da fonte 1 para o nosso observador, como eu estou falando de ondas sonoras, para o nosso ouvinte é uma distância D1, e a distância da fonte F2 para o observador, para o ponto P, onde está o observador, onde está o ouvinte, é uma distância D2. Como cada fonte emite uma onda, essas ondas vão se propagando no espaço e esse ouvinte vai ouvir, vai receber o som que veio das duas fontes. Esses sons que chegam juntos ao ouvinte vão promover uma interferência. Isso podia acontecer para a luz também, mas para o som fica mais palpável, para o nosso exemplo. Vão promover interferência. Essa interferência poderá ser construtiva. Como assim, Wendel? Interferência construtiva. Um reforço. A onda sonora, o som emitido pela fonte 1, vai reforçar o som, a onda sonora da fonte 2. Isto é, vai formar um som mais claro, mais limpo, mais forte, mais fácil de ser ouvido. Percebeu essa ideia? Agora, pode ser também que a fonte F1 emita uma onda sonora que, quando chega ao observador, ao ouvinte, encontre com o som que veio de F2 e promova uma interferência destrutiva, aniquilando uma onda. Wendel, como assim interferência construtiva e destrutiva? Faz melhor para mim agora. Imagine que em dado momento a fonte F1 emitiu um som e esse som chegou com característica espacial no ponto P, do nosso ouvinte, com uma crista. A fonte 2 emitiu um som e quando esse som chegou ao ponto P, ao nosso observador, ao nosso ouvinte, também chegou uma crista. Então é crista com crista. Lembra da superposição? Crista com crista, a amplitude aumenta. Então esse som ficou mais forte, ficou mais audível, ficou mais fácil de ser ouvido. Sacar separada? Muito bem. Agora, se no exato momento em que o som que saiu de F1 chega no observador, no ouvinte, chega com um vale, e o som que saiu de F2 chega no ouvinte com uma crista, eu estou juntando vale com crista. A interferência é destrutiva. A amplitude da onda sofre uma redução. Isso é uma interferência construtiva. Fica mais difícil de ouvir. Em não ouvir, repete, por favor. Sacasse a ideia? É uma interferência destrutiva. E como eu faço para fazer essa comparação? Se construtiva, se destrutiva. Tem uma formulazinha fácil. Você vai fazer assim, ó. A diferença de caminhos percorrida pelas ondas, distância 1 menos distância 2, equivale a n vezes meio lambda. A diferença, aliás, você pode até colocar aí, viu? Você pode até colocar aí também, ó. O comprimento de onda 1 precisa ser igual ao comprimento de onda 2. Comprimento de onda 1 bom que seja igual ao comprimento de onda 2. Então, a diferença de caminhos é igual a n vezes meio lambda. N vezes meio lambda. Quem é D1? Distância da fonte 1 para o ouvinte, para o observador. Quem é D2? Distância da fonte 2 para o ouvinte. Para ficar preciso, eu te dou uma dica. Ó. Põe esses caras daqui em módulo. Ou, se você preferir, você faça sempre a maior menos a menor distância. Vai dar certo também. Professor, podia ser D2 menos D1? Podia, desde que D2 fosse maior do que D1. Sacou a ideia? Você faz a maior distância menos a menor distância. Lambda é o comprimento de onda emitido pelas fontes. E quem é esse N? N é o número. E esse número é quem vai definir para a gente se a interferência é construtiva ou se é destrutiva. Baseado em quê? Aqui. Se as ondas se as fontes estão em concordância de fase, Wendel, como assim concordância de fase? Concordância de fase significa que no exato momento em que a fonte 1 emitir uma crista, a fonte 2 também vai emitir uma crista. Elas estão alinhadas, estão em concordância de fase. Então, se elas estão em concordância de fase, F1 emite crista, F2 emite crista. F1 emite vale, F2 emite vale. Estão operando em harmonia.
crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Sacou a ideia? Então, se são em concordância de fase, toda vez que esse N for um número par, qualquer que seja ele, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, se N for um número par, você faz a diferença de caminhos igual a N lambda sobre 2. Tem D1, tem D2, tem lambda, calculou o N, N deu par, a interferência vai ser construtiva. A interferência vai ser construtiva. Agora, você tem a distância 1, tem a distância 2, conhece o valor de lambda, fez o cálculo, achou que N é um número ímpar. Wendel, como assim ímpar? Qualquer ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, qualquer que seja ele. E as fontes estão em concordância de fase? Crista, crista, vale, vale. Crista, crista, vale, vale. Então, se estão em concordância de fase, fez o cálculo, achou N, um número ímpar, a interferência é destrutiva. A interferência é destrutiva. Agora, se as fontes estiverem em oposição de fase, ele vai dizer isso na questão, que estão em fase ou em oposição de fase. Wendel, o que é oposição de fase? É como se as fontes estivessem descompassadas. As fontes estivessem descompassadas. Quando F1 emite uma crista, F2 emite um, vale. E claro, quando F2 emite uma crista, F1 emite um, vale. Elas estão fora de compasso, né? Oposição de fase. Aí a ideia de construtiva e destrutiva se inverte. Quando você calcular, tem D1, tem D2, tem lambda, fez o cálculo, achou N, um valor par, e sabe que as fontes, no texto da questão vai ter, sabe que as fontes estão em oposição de fase, significa dizer que a interferência é destrutiva. A interferência é destrutiva. Agora, se as fontes estão em oposição de fase, crista vale, crista vale, crista vale, crista vale, e assim por diante, e o N é ímpar, tem D1, tem D2, tem lambda, fez o cálculo, achou N, um valor ímpar, sabendo que as fontes estão em oposição de fase, isso vai rolar uma interferência construtiva. Uma interferência construtiva. Wendel, me dá um exemplo aí de uma interferência no cotidiano? Dou. Nos caminhões de alta tonelagem, aqueles caminhões que operam nas minas. Veja, se um caminhão que transporta material na cidade, aqui no campo, de maneira geral, já são caminhões enormes, né? Às vezes tem um bitrem, né, que é um treminhão, dependendo da região aí do país, tá? Você tem um bitrem, um treminhão, você tem o motor dele operando, faz um barulho que já é desgastante, que já é, né, que já é ofensivo aos nossos ouvidos. Imagine os caminhões de alta tonelagem que transportam dezenas, às vezes centenas de toneladas de uma vez. Para você ter ideia, o raio do pneu desses caminhões é da ordem de 1,5 metro. Então, o diâmetro do pneu de 3 metros. Os operadores dessas máquinas gigantescas sobem para a cabine de pilotagem através de uma escada. Pode procurar aí na internet. Depois do vídeo, você dá uma procuradinha. Caminhões de alta tonelagem, caminhões de transporte de minério. Você vai ver lá uma pessoa, geralmente tem um caminhão atrás, os caras tiram uma foto. A pessoa fica desse tamanho, um caminhão gigantesco. O motor dessa máquina faz um barulho enorme. E você, trabalhador, operador dessa máquina, ficar exposto a esse barulho 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, ao longo de 20, 30 anos para se aposentar, é claro que você provavelmente vai desenvolver problemas auditivos. O ruído é muito grande. Então instala-se na cabine de pilotagem um dispositivo que emite um som que exatamente na posição em que o operador se senta para pilotar a máquina, o som que vem desse dispositivo e o som que vem desse motor se encontram na posição do cara que pilota e promove uma interferência destrutiva, aniquila o som, dá um conforto para ele. A onda sonora de um aniquila a onda sonora do outro, interferência destrutiva, a sensação que ele tem é de silêncio. Sabe onde isso acontece também? Nos aviões. Nos supermodernos existem dispositivos que em cada uma das posições das poltronas onde as pessoas se sentam, próximo a essas posições, há um dispositivo que vai emitir um som que vai promover uma interferência destrutiva com o som que vem dos motores.
para que o barulho dentro do avião não seja insuportável, não seja muito danoso aos passageiros. Nos menos modernos, esses dispositivos apenas promovem interferência destrutiva com o som que vem das turbinas ali para os passageiros que estão próximos às asas. Claro, estão próximos às asas, mais próximos dos motores, o ruído tende a ser ainda maior. Então essas pessoas, né, na maior parte dos aviões, tem um dispositivozinho que promove interferência destrutiva para elas viajarem com um conforto um pouco maior. Beleza? E para finalizar, os fenômenos ondulatórios, está ali, ó, interferência de ondas luminosas. Imagina comigo um experimento que é incrível de se ver em laboratório. Vamos recriar ele aqui no quadro. Eu tenho uma fonte luminosa que emite luz. Essa luz se propaga, atinge um obstáculo com a fenda de tamanho adequado para que aconteça a difração. Portanto, essa fenda tem mais ou menos aproximadamente o tamanho equivalente ao comprimento de onda da luz. Então precisa ser uma fenda, ó, milhares, por que não, milhões de vezes menor que o buraco de uma agulha. Menor que o buraco de uma agulha. E aí a luz passa por essa fenda, sofre uma difração, se espalha por em todas as direções e atinge o segundo obstáculo com duas fendas a uma mesma distância, ó. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui, tá certo? A uma mesma distância da primeira fenda. Essa onda que difratou na primeira fenda passa pelas outras duas fendas, que também tem tamanho adequado para que a difração continue acontecendo, tá? E aí elas vão difratar novamente. Então eu tenho agora difração acontecendo nessas duas outras frentes, essas duas outras fendas, para ser exato. E aí, observe, quando a difração acontecer nessa fenda de cima e nessa fenda de baixo, as ondas difratadas por cada uma dessas fendas vão irradiar em todas as direções. E aí eu chamo a tua atenção. Ao irradiarem em todas as direções, veja que a onda que veio da fenda de cima começa a encontrar em vários pontos, aqui, ó, a onda que difratou na fenda de baixo. Elas se encontram em diversos pontos do espaço. Cada vez que essas ondas se encontram, elas promovem um padrão de interferência, que pode ser uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Todas as vezes que as ondas se encontram, vão promover uma interferência construtiva ou destrutiva. E essa interferência, já que é interferência luminosa, quando é de som, interferência construtiva gera um som mais bacana, mais fácil, melhor para ouvir. Interferência destrutiva aniquila o som, sensação de silêncio. Interferência destrutiva, acabou, aniquilei a onda sonora. Mas aqui é para a luz. Então, no ponto onde rola uma interferência construtiva, eu tenho um ponto luminoso, um ponto que está mais plenamente iluminado do que tudo que está ao seu redor. Mas em contrapartida, no ponto em que rola uma interferência destrutiva, a onda luminosa se aniquila. Onda luminosa se aniquilar significa dizer que eu não tenho mais luz. Logo é um ponto de escuridão. Os físicos promovem esse experimento e projetam ele em um anteparo. De modo que no anteparo você verá não pontos, você verá manchas claras, revelando as posições em que houve interferência construtiva, e manchas escuras, que revelam pontos onde houve interferência destrutiva. Os físicos vão chamar isso de franjas. Franjas claras, manchas claras para interferência construtiva, e franjas escuras, manchas escuras para as interferências destrutivas. De modo que a figura vai assumir uma forma mais ou menos assim, ó. Vermelho é mancha clara, tá certo? Uma franja clara, uma franja de interferência construtiva. E o preto seria uma franja, uma mancha escura, certo? Então, ó, interferência construtiva, interferência ao redor dela, destrutiva. Aí vai, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Sacar essa ideia? Você revela numa parede uma situação, uma figura que lembra um código de barras. Várias frestas escuras, várias manchas escuras e várias manchas claras,
revelando nas manchas claras, franjas claras, interferência construtiva, e nas escuras, interferência destrutiva. Para ser mais preciso, quanto mais próximo do meio, mais intensa é a interferência. Então, olha só, ó, nos pontos onde rola interferência destrutiva, deixa eu pegar um piloto aqui de uma outra cor, eu não vou pegar o laranja não, vou pegar o verde, por exemplo. Interferência destrutiva significa dizer que a gente tem um vale. Interferência construtiva, um reforço na onda, uma crista. Destrutiva, um vale. Construtiva, uma crista. Uma crista. Tá ligado nisso? Ó? Destrutiva, um vale. Construtiva, uma crista. Destrutiva, um vale. Então a figura que se forma é mais ou menos essa. E quanto mais próxima da região central, mais intensa é a interferência. De modo que aqui, ó, nesse ponto central, chamado de máximo central, é a franja muito brilhante, mais clara possível. Por isso que a crista aqui, ó, se destaca das demais. Eu teria outras cristas por aqui, ó, cada vez menorzinhas. Saca essa ideia? A interferência vai se atenuando quando eu revelo isso numa parede. Essas são as franjas de interferência. Próximos vídeos, exercícios, e a gente fecha de uma vez os fenômenos ondulatórios. Beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.